Glória ao nosso Deus, chegando para mais um dia no nosso plano de leitura da Bíblia, lendo a Bíblia em um ano. Seja bem-vindo, vamos entrando, né? Já prepare aí o coração, o ambiente, junte o familiar, pegue sua Bíblia. Se você está em trânsito, vamos juntos, ok? Hoje passaremos pelos capítulos de Jó, do livro de Jó, capítulos 24 a 28 e 1 Pedro, capítulo 5, certo? Então já apronte tudo aí e vamos daqui a pouco ao nosso tempo na palavra de Deus. Se você é novo no canal, nosso pedido é que você se inscreva, aperte aí o sino de todas para você receber as notificações. E quando você se inscreve ou quando você compartilha, quando você deixa o seu like, você abençoa mais pessoas. Esse é o nosso pedido para que alcancemos mais e mais pessoas. Tá bom? Vamos começar. Jó 24, verso 1, nós lemos. Por que o Todo-Poderoso não marca uma data para seu juízo? Por que os que o conhecem esperam por ele em vão? Os perversos mudam os marcos das divisas, roubam os rebanhos e os trazem para seus pastos. Levam o jumento que pertence ao órfão e exigem o boi da viúva como penhor. Os pobres são empurrados para fora do caminho, e os necessitados se escondem para se proteger. Como jumentos selvagens nas regiões áridas, passam todo o tempo em busca de comida. Até no deserto, procuram alimento para os filhos. Fazem a colheita de um campo que não semearam, e recolhem as uvas nas videiras dos perversos. Passam a noite nus e com frio, pois não têm roupas nem cobertas. Encharcados pelas chuvas das montanhas, encolhem-se junto às rochas por falta de abrigo. Os perversos arrancam o filho da viúva do seio dela, tomam o bebê como garantia por um empréstimo. Os pobres andam nus por falta de roupas, colhem alimento para os outros enquanto passam fome, espremem azeitonas para obter azeite, mas não podem prová-lo. Pisam uvas para fazer vinho, enquanto passam sede. Os gemidos dos que estão para morrer sobem da cidade, e os feridos clamam por socorro, mas Deus não faz caso de seus lamentos. Os perversos se revoltam contra a luz, não reconhecem os caminhos dela, nem permanecem em suas estradas. O assassino se levanta bem cedo para matar os pobres e os necessitados. À noite ele se torna ladrão. O adúltero espera o cair da noite, pois pensa, ninguém me verá. Esconde o rosto para ninguém o reconhecer. Os bandidos arrombam casas à noite e dormem durante o dia. Não estão acostumados com a luz. A noite escura é sua manhã. Aliam-se aos terrores da escuridão. Mas, como uma espuma num rio, desaparecem. Tudo que possuem é amaldiçoado, e temem entrar nas próprias videiras. A sepultura consome os pecadores, como a seca e o calor consome a neve. Sua própria mãe se esquecerá deles. Para os vermes terão sabor doce. Ninguém se lembrará deles. Os perversos serão derrubados como árvores. Enganam a mulher que não tem filhos para defendê-la. Não socorrem a viúva necessitada. Deus, em seu poder, leva embora os ricos. Ainda que prosperem, não tem garantia de que viverão. Talvez lhes seja permitido ficar em segurança, mas Deus os vigia sem cessar. Ainda que sejam importantes agora, depressa desaparecerão, como todos os outros, cortados como espigas de cereal. Acaso alguém pode afirmar o contrário? Quem pode provar que estou errado? E aqui finalizamos Jó 24, vamos a Jó capítulo 25. Então Bildade de Suá respondeu, Deus é poderoso e temível, ele impõe a paz nos céus. Quem pode contar o seu exército celestial? Acaso sua luz não brilha sobre toda a terra? Pode algum mortal ser inocente perante Deus? Pode alguém nascido de mulher ser puro? Deus é mais glorioso que a lua.
brilha mais que as estrelas. Comparados a ele, somos larvas. Nós, mortais, não passamos de vermes. Finalizamos Jó 25, vamos a Jó, capítulo 26. Então Jó falou novamente: grande ajuda você deu aos indefesos. Belo socorro prestou aos fracos. Como esclareceu minha ignorância. Sábio conselho ofereceu. De onde tirou todas essas palavras de sabedoria? De quem é o Espírito que fala por seu intermédio? Tremem os mortos, aqueles que vivem debaixo das águas. O lugar dos mortos está nu diante de Deus. O lugar de destruição está descoberto. Deus estende o céu do norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Envolve a chuva com densas nuvens e elas não se rompem com o peso da água. Encobre a face da lua e a esconde com suas nuvens. Criou o horizonte ao separar as águas e definiu o limite entre dia e noite. Tremem os alicerces do céu, estremecem diante de sua repreensão. Com seu poder acalmou o mar, com sua habilidade despedaçou o monstro marinho. Com seu sopro trouxe beleza aos céus. Com sua mão feriu a serpente veloz. Isso é apenas o começo de tudo que ele faz. Um mero sussurro de sua força. Quem pode compreender o trovão de seu poder? E aqui finalizamos Jó 26. Vamos ao capítulo 27. Jó continuou a falar. Juro pelo Deus vivo que tirou de mim meus direitos, pelo Todo-Poderoso que me encheu a alma de amargura. Enquanto eu viver e tiver fôlego de Deus das narinas, meus lábios não pronunciarão maldades, e minha língua não falará mentiras. Jamais darei razão a vocês. Defenderei até a morte a minha integridade. Afirmarei a minha inocência sem hesitar. Por toda a vida terei a consciência limpa. Que meu inimigo seja castigado como os perversos, e meu adversário como os que praticam o mal. Pois que esperança têm os ímpios quando Deus os elimina, quando ele lhes tira a vida? Acaso Deus lhes ouvirá o clamor quando vier sobre eles o sofrimento? Acaso se alegram no Todo-Poderoso? Podem clamar a Deus a qualquer momento? Eu lhes ensinarei sobre o poder de Deus. Não esconderei nada a respeito do Todo-Poderoso. Vocês, porém, já viram tudo isso. No entanto, dizem essas coisas inúteis. Isto é o que os perversos receberão de Deus. Esta é a herança que o Todo-Poderoso dará aos opressores. Pode ser que tenham grandes famílias, mas seus filhos morrerão em guerras ou de fome. Uma praga eliminará os que sobreviverem, e nem mesmo suas viúvas chorarão por eles. Pode ser que os perversos tenham muita riqueza e acumulem montes de roupas, mas os justos vestirão essas roupas, e os inocentes repartirão essas riquezas. Os perversos constroem casas frágeis como teias de aranha, precárias como o abrigo temporário do vigia. Os perversos são ricos quando vão dormir, mas ao acordar, veem que toda a sua riqueza se foi. O terror os encobre como uma inundação e são arrastados pelas tempestades da noite. Um vento do leste os carrega e desaparecem. Arranca-os de seu lugar, sopra violentamente sobre eles sem piedade. Lutam para escapar de seu poder. Então todos batem palmas e riem deles com desprezo. Vamos a Jó, capítulo 28. As pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro. Sabem de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha. Sabem fazer brilhar luz na escuridão e procurar minério nas regiões mais distantes, em meio às trevas profundas. Cavam entradas para minas, em lugares onde ninguém vive. Descem por meio de cordas, balançando de um lado para o outro. O alimento cresce na superfície,
mas abaixo dela a terra é derretida como que por fogo. Ali as rochas contêm safiras, e no pó se encontra ouro. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar. Nem o olho do falcão pode ver. Nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas. Nenhum leão pôs a pata sobre elas. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes dos montes. Abrem túneis nas rochas e encontram pedras preciosas. Represam a água dos ribeiros e trazem à luz tesouros ocultos. Mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. Vale mais que todo ouro de Ofir, mais que o ônix precioso e a safira. A sabedoria é mais valiosa que ouro e cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Coral e jaspe não se comparam a ela. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. Não se pode trocá-lo pelo precioso topázio da Etiópia. Ela vale mais que o ouro puríssimo. Onde afinal está a sabedoria? Onde está o entendimento? Está escondida dos olhos de toda a humanidade. Nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte dizem, ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la, pois ele enxerga toda a terra, vê tudo o que há debaixo do céu, determina a força dos ventos e o volume das águas. Fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e a avaliou. Em seu lugar a pôs e cuidadosamente a examinou. É isto que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. E aqui nós finalizamos os capítulos de Jó e os capítulos do Antigo Testamento de hoje, tá? Vamos ao Novo Testamento, vamos a 1 Pedro, capítulo 5. E nós estamos fechando hoje o livro de 1 Pedro, ok? Vamos a 1 Pedro, verso 1. E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo, e também participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes que cuidem do rebanho que Deus lhes confiou com disposição e não de má vontade. Não pelo que lucrarão com isso, mas pelo desejo de servir a Deus. Não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. E quando vier o grande pastor, vocês receberão uma coroa de glória sem fim. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, aceitem a autoridade dos presbíteros. E todos vocês vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros, pois Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A ele seja o poder para sempre. Amém. Escrevi e enviei esta breve carta com a ajuda de Silas,
a quem lhes recomendo como irmão fiel. Meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Aquilo que está na Babilônia, aquela que está na Babilônia, escolhida assim como vocês, lhes envia saudações. E também meu filho Marcos. Cumprimentem uns aos outros com um beijo de amor. Paz seja com todos vocês que estão em Cristo. E aqui finalizamos 1 Pedro, né? Glória a Deus por finalizarmos mais um livro e finalizamos os capítulos de hoje do nosso plano de leitura da Bíblia de um ano. Quero ainda orar antes de sairmos e finalizarmos e apenas lembrar você de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever no canal. Aperta o sino de todos, tá bom? É importante para propagarmos a mais e mais pessoas que você interaja dessa forma, ok? Vamos orar? Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te rendemos, Senhor, toda glória, Senhor, ao teu nome, Jesus. Nós, Senhor, estamos felizes por estarmos avançando na tua palavra, por encerrarmos mais um livro, por estarmos passando pelo livro de Jó, por compreendermos, Senhor, a vida, o ministério desses homens, Senhor. Deus, e por tua palavra nos edificar. Senhor, eu oro pela vida dos meus irmãos aqui, cada um fortalece em ti e na tua palavra. Enche os corações deles, Senhor, de fé, de alegria e de paz. Nós consagramos esse dia, colocamos as nossas vidas, os nossos corações no teu altar e oramos no nome do Senhor Jesus. E você que está aí do outro lado, se você crer comigo, repete dizendo amém e glória a Deus e aleluia. Beijo no seu coração, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.